Olá, bom dia. Você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Ele tinha inimigos poderosos. Então, para esmagar os seus inimigos, o que fez? Aplicou a lei de interferência estrangeira. E ninguém deu um pio. Ficou todo mundo quietinho. De boa. Ah, não, ele está esmagando os inimigos porque houve interferência estrangeira. Pensa que estou falando de Donald Trump? Não, estou falando de Xi Jinping. A Axios trouxe a seguinte matéria hoje, matéria bastante preocupante para todos os que vivem em Hong Kong. A matéria começa dizendo o seguinte: o pior cenário de Hong Kong está acontecendo. A Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim a Hong Kong está funcionando de acordo com o pior cenário que seus críticos temiam. Impulsionados por uma decisão do Partido Comunista Chinês, Hong Kong está mais do que cerceada. Quase esmagada, para dizer a verdade. Uma série de prisões sob a draconiana lei culminou na semana passada com acusações contra o magnata da mídia pró-democracia Jimmy Lai. Jimmy Lai é um dos maiores magnatas da ilha, tem um jornal, tem uma mídia e vem combatendo o abuso, a autoridade de poder da China e a sua intenção de esmagar os chamados dissidentes, aqueles que lutam pela liberdade em Hong Kong. Em 11 de dezembro, Lai, que publica o tabloide Apple Daily de Hong Kong, conhecido por suas críticas abertas a Pequim, foi acusado de conluio com forças estrangeiras, o que fere a lei sobre interferência estrangeira da China. Ele também teve sua fiança negada e os procedimentos judiciais foram adiados até abril. Está preso, acabou, não se fala mais nisso. Essa é a democracia que muita gente quer, a democracia chinesa que muita gente quer ver implantada aqui no Ocidente. Os promotores disseram que precisavam desse tempo extra para ler mais de 1000 postagens na conta de Lai no Twitter. Uma confissão direta de que o que está em julgamento é a liberdade de expressão de Lai. O Axios diz também que a Lei de Segurança Nacional, que foi imposta a Hong Kong pela legislatura da China em Pequim, subverte o próprio judiciário de Hong Kong, que já foi independente e impõe penas severas para crimes vagamente definidos, incluindo secessão, terrorismo e sedição. Ou seja, aqui tudo pode ser considerado dentro desse tripé, por assim dizer, de notícias preocupantes. O sujeito que fala A pode ser enquadrado como defensor de B. Aquele que fala C pode ser enquadrado como defensor de D e assim por diante, ainda que não exista nenhuma conexão entre as letras sugeridas. A imposição da lei e a atmosfera de medo que a imposição da lei criou encorajou as autoridades de Hong Kong a reprimir os protestos e a liberdade de expressão. Hong Kong deveria ter um governo independente, com a mínima influência possível, mas o que aconteceu foi o contrário. Hong Kong, os políticos hongkonguenses alinharam-se todos ao Partido Comunista Chinês e são, na verdade, perfeitas réplicas do Partido Comunista Chinês dentro da ilha. Daí porque o endurecimento. E esse endurecimento, pasmem, foi feito, de acordo com as intenções de Pequim, por cidadãos hongkonguenses contra cidadãos hongkonguenses. Bem, onde está a novidade nesse caso? Nenhuma. É assim que tudo está funcionando bem para o Partido Comunista Chinês. Não só em Hong Kong,
mas como em outros lugares, como por exemplo na distante América, ou no distante Estados Unidos da América, onde muitos republicanos hoje fazem um jogo de Pequim, né? Também em alguns outros países, mas fixemo-nos nesta notícia. Essa atmosfera tornou mais fácil para as autoridades emitirem sentenças severas, mesmo sem invocar a lei. Os ativistas pró-democracia Agnes Shaw e Joshua Wong, conhecidos em todo o mundo por sua liderança durante os protestos guarda-chuva de 2014, foram condenados no início de dezembro por atividades de protesto que lideraram em 2019. Shaw também foi acusado, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, que trata do envolvimento estrangeiro ou interferência estrangeira. Bem, a matéria é longa, mas acaba concluindo que, sim, Hong Kong está esmagada. E o principal argumento para a perseguição daqueles que lutam pela liberdade da ilha é esse. Eles estão fazendo tudo isso porque alguém lá do estrangeiro está colocando essas ideias loucas na cabeça de nossa boa gente. Bem, por ironia do destino, o povo que fica calado em relação ao que está acontecendo em Hong Kong é o mesmo que está acusando Donald Trump de usar de uma prerrogativa ditatorial. Que história é essa de interferência estrangeira? Isso é loucura. Bem, loucura na América, na China e Hong Kong é normal. Pois é, bem, Donald Trump já deu mostras de que não aceitou a derrota. Ontem, no colégio eleitoral, enfim, deu eleição para Biden. Mas Trump em nenhum momento disse, tiro o meu chapéu, parabenizo-os, muito obrigado pelo apoio, vou para Mar-a-Lago jogar golfe. Não, pelo contrário, ele continua falando principalmente no que aconteceu no condado de Antrim e do juiz que liberou todas as decisões, ou melhor, todas as informações colhidas sobre o caso, abrindo, dando destaque a céu aberto a um gravíssimo problema de interferência estrangeira e não parece que desistirá. Bem, se Donald acordar Hong Kong, colocará o mundo inteiro nas mesmas condições da pobre ilha que outrora foi próspera, livre e britânica. Mas se Donald acordar Xi Jinping, será odiado pela mídia mundial, será acusado de ditador cruel, sanguinário, aquele que pode levar a América a uma guerra civil. Tudo porque acordou Xi Jinping. E isso a esquerda não perdoará. Agora, o detalhe curioso dessa história é que a esquerda adora Xi Jinping. Tempos difíceis pela frente, meus caros. Até depois.